Boa noite a todos. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus, dar graças a Deus pelo privilégio que Ele me deu de estar participando dessa 41ª Convenção dos Gideões, rever irmãos, amigos, conhecer outros e de alguma forma contribuir para esse ministério tão extraordinário como é o Ministério dos Gideões e que tem produzido tanto fruto, como nós inclusive acabamos de ouvir, para a glória de Deus. Queridos, hoje à noite eu gostaria de expor Romanos capítulo 1, do verso 16 até o verso 32, fazendo a pergunta a respeito da nossa motivação. O que é que nos leva a ir para hospitais, cadeias, escolas, hotéis, países do mundo, levando a palavra de Deus? Qual é o objetivo? Ou, aliás, qual é o motivo? O que é que nos move? O que é que nos impulsiona a fazer isso? E eu creio que a resposta correta para isso está na passagem que eu anunciei, que é Romanos 1, do verso 18 até o verso 32. E eu queria ler com vocês, na verdade, nós vamos começar com o verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda imundícia, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos, irmãos, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, que inspiraste estas palavras, pedimos que ilumines os olhos do nosso entendimento para compreendamos o seu sentido. E não somente isso, que o Senhor incline a nossa vontade à obediência do que está aqui revelado. Que o Senhor, através da exposição da Tua palavra santa e inspirada, traga alento, encorajamento, correção, edificação, de acordo com a necessidade de cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, ao contrário do que se pensa, a carta que Paulo escreveu aos Romanos não é um tratado de teologia sistemática. Quem primeiro se referiu a essa carta desta forma foi o reformador Melanchthon. Ele diz que a carta aos Romanos é um tratado sistemático de teologia. À primeira vista, isso poderia parecer verdade. Mas quando nós examinamos a carta aos Romanos com mais profundidade, nós descobrimos que, na verdade, ela é uma carta missionária. Ela foi escrita por um missionário que desejava o apoio de uma igreja para avançar o conhecimento do Evangelho em locais mais distantes. Quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu ao final da sua terceira viagem. Ele não tinha mais campo de trabalho naquela região ao redor do mar Mediterrâneo. As estimativas mais conservadoras dão que ele havia plantado igrejas ali cerca de 12 a 15 anos, e agora ele tinha colocado os olhos na Espanha, lá no norte, onde o Cristo não havia sido ainda anunciado, e ele desejava pregar o Evangelho lá. Mas para isso ele precisava do apoio de uma igreja, e a igreja que estava exatamente no caminho era a igreja de Roma, que não foi fundada por ele, embora lá houvessem pessoas que o conheciam, a julgar pelo número delas mencionadas no capítulo 16. Paulo, então, resolve escrever uma carta para a igreja de Roma, apresentando os seus planos missionários de ser enviado por eles para pregar na Espanha e para esclarecer algumas dúvidas que corriam a respeito do evangelho que ele pregava. Paulo era considerado um apóstata do judaísmo, porque ele pregava contra a lei, contra o templo, contra a circuncisão. Paulo era considerado traidor da nação judaica, porque anunciava o evangelho aos gentios, e havia muitos questionamentos entre os judeus a respeito da integridade e da motivação do apóstolo Paulo. Corria, inclusive, a acusação de que ele era um mercenário, e de que ele pregava o evangelho, formava comunidades para se valer financeiramente delas. Por esse motivo, em muitas ocasiões, Paulo preferiu não receber salário, mas fazer tendas exatamente para não dar motivo a esse tipo de acusação. E Paulo sabia que lá, na cidade de Roma, havia uma comunidade muito grande de judeus, e que quando essa carta fosse lida na igreja de Roma, que era composta na sua grande parte de judeus, muitos questionamentos seriam levantados. Mas não é esse aquele judeu convertido ao cristianismo que está pregando aí entre os gentios e diz que a gente não precisa mais da circuncisão, que não precisa mais guardar as leis dietárias, o calendário judaico, tudo isso é ultrapassado. Não é ele que diz que em Cristo Jesus a lei já encontrou o seu cumprimento? O que é que esse homem vai fazer aqui? Ele sabia que haveria de encontrar essas questões quando ele chegasse em Roma. A comunidade judaica era tão grande em Roma que em final da década de 50, início da década de 60, o imperador Cláudio passou um edito real expulsando os judeus de Roma, porque eles tinham crescido muito e estavam provocando muita confusão. Um historiador romano, chamado Suetônio, ele se referiu a esse decreto, que é mencionado no livro de Atos, inclusive, dizendo que Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa da instigação de um tal de Cresto. Ora, Suetônio era romano, ele não conhecia o hebraico. E se Cresto fosse Cristo? E se a razão pela qual o imperador botou os judeus para fora é que o imperador não entendia nada de religião e o cristianismo tinha começado a crescer em Roma e os judeus se levantaram contra os cristãos e as perseguições causaram intranquilidade pública e o Império Romano, que não sabia a diferença entre judaísmo e cristianismo, expulsou todo mundo. E foi nessa perseguição que Áquila e Priscila saíram de Roma e mais tarde encontraram o apóstolo Paulo e se tornaram companheiros e fazedores de tenda. Então esse era o ambiente na igreja de Roma. Então essa carta é uma carta onde Paulo apresenta-se a si mesmo, ele apresenta seus planos de ir para a Espanha e apresenta o evangelho que ele prega à luz das questões judaicas.
Tanto é que essa carta está repleta de citações do Antigo Testamento. Ela fala de Abraão, que foi justificado pela fé, ela fala de Davi, ela dedica 3 capítulos à situação de Israel, ela fala da circuncisão, fala da lei, relacionamentos judeus e gentios. Em outras palavras, é uma carta de um missionário se apresentando a uma igreja, dando explicações e pedindo o apoio para ser enviado mais adiante para a Espanha para pregar o Evangelho. A razão, a carta, Paulo dividiu de maneira estratégica. Primeiro, ele começa dizendo o motivo pelo qual ele deseja ir à Espanha pregar o Evangelho. E esse motivo está exposto nos capítulos 1 e 2, onde ele fala do fato de que, apesar de Deus haver se revelado na natureza e na consciência, tanto aos gentios e pela sua lei aos judeus, nenhum, os gentios de um lado e nenhum outro, o judeu por outro, deram a devida glória a Deus. E Paulo está movido, Paulo está constrangido, compungido em seu coração que Deus não está recebendo a glória que lhe é devida entre as nações, quer seja da parte dos gentios, os espanhóis, a quem ele deseja pregar o Evangelho, quer seja da parte dos judeus, que apesar de terem recebido a lei de Deus, não glorificaram a Deus como devia. É o que ele explica nos capítulos 1, 2 e metade do capítulo 3, terminando com aquela famosa frase que todo mundo conhece: porque todos pecaram, todos aqui é judeus e gentios, e carecem da glória de Deus. Essa é a razão pela qual Paulo quer ir à Espanha levar o Evangelho de Jesus. O seu coração está incomodado porque Deus em Cristo Jesus não está recebendo a glória que lhe é devida. A partir daí ele explica como Deus em Cristo justifica gentios e judeus, metade do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Ele explica como Deus em Cristo nos liberta do poder do pecado, do poder da lei e nos faz viver no Espírito Santo, capítulos 6, 7 e 8. Ele explica a relação de Israel com a igreja, capítulos 9, 10 e 11, e do capítulo 12 em diante ele fala como judeus e gentios deveriam viver em harmonia na igreja. Fala de dons espirituais, de unidade, de coisas que não são questão de convicção doutrinária, mas fica a questão da consciência de cada um, e termina no capítulo 16 saudando diversas pessoas que ele conhecia lá na igreja de Roma. Então, o que eu quero ver com vocês aqui é o primeiro capítulo, onde o apóstolo Paulo fala da angústia do seu coração pelo fato de que os pagãos não estão dando glória a Deus e como somente através do Evangelho de Jesus Cristo é que isso pode acontecer. E nós vamos começar então fazendo uma distinção que é feita pelo apóstolo Paulo aqui, mas que infelizmente as nossas traduções para o português acabaram obscurecendo. Eu trouxe inclusive a minha versão, porque talvez, a minha versão da Bíblia Gideônica, porque talvez pudesse ser melhor aqui, mas infelizmente não. A Bíblia que eu uso para pregar é a Almeida atualizada, e ela faz uma separação entre o verso 17 e o verso 18. Se você tem a Almeida aí, você deve estar vendo isso aí. No verso 17, Paulo diz: a justiça de Deus, isto é, a maneira pela qual Deus justifica o pecador, se revela no Evangelho. Ou seja, Deus justifica o pecador, e a maneira como ele faz isso está revelada no Evangelho, na pregação do Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí no verso 18 ele diz: a ira de Deus se revela do céu. Ou seja, ele está falando de duas revelações. No verso 17, ele fala da revelação especial de Deus que salva, que é mediante o Evangelho. E no verso 18, ele está falando da revelação natural, a revelação que Deus faz de si mesmo através da natureza e que não salva, mas que deixa as pessoas indesculpáveis. E ele está fazendo esse contraste. Então, por que a minha tradução separou o verso 17 do verso 18 com um subtítulo em negrito? O leitor não percebe a sequência e não percebe essa comparação. E aqui também não é melhor, porque mesmo que, e eu acho isso uma grande vantagem dessa Bíblia, não tem subtítulos.
É maravilhoso, porque nem sempre os subtítulos em negrito ajudam, né? Aqui você lê corrido como era no original, mas aqui o problema foi que no verso 17, os nossos tradutores disseram, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus pela fé, e no verso 18, porque do céu se manifesta, é a mesma palavra grega, só que no verso 17 traduziram como descobre, e no verso 18 traduziram como manifesta. Aí o leitor não percebe que está havendo uma comparação. Paulo está comparando duas revelações. A primeira revelação é a revelação de Deus no Evangelho, onde Deus justifica o pecador pela fé. E a outra revelação é a revelação natural de Deus, que se revela do céu, o céu aqui sendo as coisas criadas. E é sobre essas duas revelações que eu quero falar, e com isso eu vou dizer qual é o motivo para a gente plantar a palavra de Deus no mundo. E o motivo é um só, porque as pessoas não estão dando a glória a Deus, como deveriam dar. E não há inocentes nesse ponto. E segundo, porque só há uma maneira delas darem glória a Deus, é se elas conhecerem a maneira como Deus justifica o pecador. E essa maneira está revelada num lugar e num lugar somente, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme está escrito na palavra de Deus. Vamos então analisar como Paulo fala aqui, primeiro da revelação natural que Deus fez de si mesmo. Do verso 18 até o verso 20, o apóstolo Paulo fala de como Deus se revelou a toda a humanidade através da criação. Ele diz no verso 18 que a ira de Deus se revela do céu. Ou seja, existe um Deus e esse Deus está irado. E essa verdade ela é revelada do céu, lá do seu lugar, da sua habitação. Deus fala à consciência de toda a humanidade. E Ele fala da sua existência e da nossa culpa e do nosso pecado. Essa é a razão pela qual religião é um fenômeno universal. Não existe nenhuma tribo, raça, povo ou nação que não tenha religião. Qual é a origem disso, senão exatamente que na consciência de todo ser humano existe essa convicção de que há um Deus e que esse Deus está irado. O que é religião, senão a tentativa humana de apaziguar esse Deus? Religião é isso. E as tentativas que as pessoas fazem de ficar de bem com Deus. Como é que elas sabem que tem um Deus? E por que querem se apaziguar com esse Deus? Porque a ira de Deus se revela do céu. Lá do céu Deus revela que Ele existe e que Ele irá julgar todo homem. Isso, todo homem, toda criatura, uso o homem genérico, não é? Homem, mulher, todo ser humano tem essa consciência. Ninguém nasce ateu. Ateísmo é uma decisão que a pessoa toma depois, quando ela suprime essa consciência com a qual ela nasce, de que há um Deus e que esse Deus está irado. Está irado contra seus pecados, como Paulo diz aqui no verso 18. A ira de Deus é contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra deter aqui no original significa manter embaixo, como quem mata alguém afogado, não é? Você vai matar alguém afogado, você empurra a cabeça dele para baixo d'água até que ele morre. Essa palavra que é usada aqui. Os homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça, usam a injustiça para sufocar essa verdade que Deus revelou na sua consciência de que há um Deus. Os homens fazem isso. Como eu disse, ninguém nasce ateu. Através de um processo, às vezes leva tempo, a pessoa vai sufocando, matando essa consciência de Deus no coração, até que finalmente ela assume, racionaliza, adota algum tipo de ideologia que dá apoio intelectual, respeitável e se declara ateu. Mas ela não nasce assim. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus e de berço ele traz essa consciência. Como se não bastasse isso, Deus se revelou também através da natureza. Verso 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eles aqui, Paulo está falando dos pagãos, dos gentios, da humanidade em geral. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Há um Deus, e esse Deus não está calado. Ele fala do céu, ele se manifesta entre a humanidade.
pela consciência, como nós acabamos de ver, e agora pela criação, verso 20. Os atributos invisíveis de Deus, atributo quer dizer as qualidades, aquilo que faz Deus ser o que Ele é. São invisíveis porque Deus é invisível. Essas qualidades invisíveis de Deus, e Paulo cita duas: o seu eterno poder, e a segunda, a sua própria divindade. A divindade de Deus quer dizer a sua alteridade, Ele é distinto de nós. Nós somos criaturas, Ele é criador, Ele é divino, nós não somos. Então, o fato de que existe um Deus que não é igual a nós, e que Ele tem todo o poder a ponto de criar tudo que existe, isso claramente se percebe pela natureza, diz o apóstolo Paulo. Esses atributos claramente se reconhecem, estou no verso 20, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, que existe um Deus, que Ele é distinto da natureza, que Ele está acima das coisas criadas, e que Ele é todo poderoso. Isso é claramente perceptível por meio das coisas criadas. Como diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E essa revelação natural de Deus, ela está em todo o mundo e de todas as épocas, como Paulo diz aqui, desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. O resultado disso, final do verso 20: tais homens são, por isso, indesculpáveis. A palavra indesculpável, Paulo tirou do vocabulário jurídico da sua época. Significa alguém que não tem uma apologia para apresentar em sua defesa. É alguém que foi trazido diante de uma corte, diante de um tribunal. Ele está sendo acusado de uma série de delitos e ele não tem nada que apresentar em sua defesa. Foi apanhado em flagrante. Não tem apologia, essa é a palavra no original. Sem apologia, indesculpáveis. Eu espero que essa passagem tenha acabado, se alguém ainda tinha essa ideia, com o mito do indígena inocente. Porque muita gente diz assim: não, mas esse pessoal lá no meio do mato, não é? Esse pessoal lá morando nos desertos mais profundos, morando lá no Polo Norte, né? Que nunca ouviu falar de Deus, mas adora assim o sol, a lua e a estrela, tudo. Aquilo é um negócio inocente, é porque é desconhecimento. Não. Paulo está dizendo aqui que eles têm conhecimento de Deus. Eles têm conhecimento de Deus. Eles não são inocentes, não. Eles são responsabilizados diante de Deus. Se desconhecimento da revelação especial que é o Evangelho fosse causa de salvação, imagina chegar lá um Gideão numa tribo que nunca tinha ouvido o Evangelho, portanto a tribo toda estava indo para o céu. Chega o Gideão com o Novo Testamento e entrega o Novo Testamento. Metade da tribo lê e se converte, a outra metade não se converte. O Gideão mandou para o inferno metade da tribo. Não é? Não, ninguém está salvo porque nunca ouviu Jesus, ouviu o Evangelho. É por isso que Paulo deseja pregar na Espanha, onde Cristo nunca havia sido anunciado. Por quê? Porque eles são indesculpáveis diante de Deus, porque a consciência deles diz que existe um Deus, e o mundo todo grita ao nosso redor: existe um Deus que é distinto dessa criação, Ele é todo poderoso e nós devemos servi-lo. Esses homens são indesculpáveis, portanto, diz o apóstolo Paulo. Então aqui nessa primeira parte, nos 3 primeiros versículos, Paulo fala da revelação de Deus à humanidade. É uma revelação geral, ela é universal, todos podem vê-la, todos podem senti-la, portanto todos são indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, no dia de Cristo ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia, eu nunca ouvi dizer que o Senhor existia, eu não tinha nem consciência de que havia um Deus. Ninguém vai poder dizer isso. Não há ninguém indesculpável. É por isso que Paulo quer ir à Espanha. É por isso que você e eu nos esforçamos para pregar o Evangelho. É por isso que vocês existem e vocês distribuem o Novo Testamento, porque todos são culpados. Não há ninguém indesculpável diante de Deus, porque se a ignorância fosse causa de salvação, era melhor guardar as caixas de nossos Novos Testamentos.
do que distribuí-las e fazer com que as pessoas se responsabilizassem e fossem para o inferno, quando, caso contrário, estariam salvas pela ignorância. Agora, a segunda parte de Paulo. O que é que a humanidade fez com essa revelação? Está aí do verso 21 até o verso 23. Vamos começar com o final do verso 20. Tais homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, veja como Paulo enfatiza isso, eles têm conhecimento de Deus. Eles deviam ter feito duas coisas: não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúpedes e répteis. O que é que os homens, o que é que a humanidade fez com a revelação que Deus deu de si mesmo na consciência e na natureza? A resposta de Paulo: eles rejeitaram. Eles fizeram duas coisas. Eles deveriam ter feito duas coisas, mas não fizeram. Qual era a primeira? Verso 21. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. O que é que todos deveriam ter feito? Todos os povos de todas as raças, tribos e nações de todas as épocas. Pela consciência e pela criação, eles deveriam saber que há um Deus que é maior do que eles. E eles deveriam então dar glória a esse Deus, mesmo sem saber o nome dele nem o nome do filho dele. Deviam ter glorificado a esse Deus. Mas em vez disso, o que é que eles fizeram? Eles deram glória aos seus deuses de pau, pedra, ouro, prata e material precioso. Não deram glória a Deus. Segundo, não lhe deram graças. Deveriam reconhecer que a vida, a chuva, as estações do ano, a colheita, tudo vem desse Deus provedor. E deveriam dar graças a esse Deus mesmo não sabendo o nome dele. Mas a quem eles agradecem? Agradecem a si mesmos. Agradecem aos elementos da natureza. Eles rejeitaram a revelação que Deus fez de si mesmo. É por isso que Paulo está angustiado, porque as nações não estão dando a Deus a glória que lhe é devida. Por isso ele quer ir pregar o Evangelho. A motivação maior de Paulo é a glória de Deus, que é o fim principal do homem. Conhecer a Deus e gozá-lo para sempre e viver para a sua glória. É isso que move o apóstolo Paulo aqui. Aí, o que é que os homens fizeram? Se você prestou atenção, há uma escadinha aqui. Não tem muita diferença do que eu vou ler aqui na minha versão e na versão que é usada na Trinitariana. As diferenças são mínimas. Mas há uma escadinha aqui dessa degradação, os degraus, descendo. Em vez de glorificar a Deus e dar graças, o que é que a humanidade fez? Primeiro, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios ou discursos. Os homens começaram então a discursar e raciocinar, porque uma vez que você rejeitou Deus, você tem que responder as perguntas básicas da humanidade: quem eu sou, de onde vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou, por que é que o mundo é dessa forma, por que é que existe alguma coisa em vez de nada. Nós temos que dar respostas a essas grandes perguntas que sempre perseguiram a humanidade. Uma vez que você rejeita a revelação de Deus e você diz que não há um Deus, você então começa a raciocinar. E Paulo está se referindo aqui, sem dúvida, aos filósofos gregos, que procuraram dar respostas para todas essas questões, havendo rejeitado a revelação de Deus na natureza. Tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Eles começaram a raciocinar, tentar descobrir. Não é errado raciocinar. O problema é que quando a mente perde o referencial de Deus, ela se torna nula. Ela começa a raciocinar na direção errada e não chega a conclusão nenhuma, como até hoje não chegaram. Até hoje não chegaram. Cada filósofo tem uma resposta diferente para essas grandes questões. Todo ano surge uma ideologia nova, procurando explicar as origens, a razão de ser do ser humano, o que somos, a realidade, por que as coisas funcionam assim. Tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. A coisa começa aqui, ó. Rejeitou Deus, foi o primeiro passo. Aí a mente começa a funcionar na direção errada. Próximo passo, final do verso 21, o coração deles se escureceu.
obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O coração entrou em trevas, quer dizer, o homem ficou perdido. Um coração em trevas. O coração aqui, na língua, tanto no grego quanto no hebraico, é uma referência à vida interior do homem, a sede das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua personalidade. O coração se escureceu, a pessoa não sabe, está perdida. Começou aqui, desceu para o coração. A pessoa não sabe mais o que é que ela está fazendo nesse mundo. A quantidade de gente até o dia de hoje que não tem propósito, não sabe a razão de ser, faz as coisas por fazer, não tem razão na vida. Isso desde a época do apóstolo Paulo e muito antes, porque uma vez que você rejeita Deus, você perde o referencial da existência, da razão, de tudo mais. Aí desce mais um pouco, verso 22, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Está falando dos filósofos daquela época, que se achavam sábios, grandes intelectuais, respeitáveis, cultos, mas na verdade, diante de Deus, eles eram loucos, porque todo conhecimento sem Deus como referencial é loucura diante de Deus. Começa com a mente, vai para o coração, atinge a autoconsciência. A pessoa não se percebe mais, ela perdeu o senso de realidade, ela pensa que ela é sábia, mas na verdade ela é louca. E quantos intelectuais estão nas universidades, nos meios, os fazedores de opinião, artistas, julgando-se sábios, com teorias loucas, que não explicam absolutamente nada. A teoria do darwinismo evolucionista já vai para a 3ª ou 4ª revisão, porque eles sempre acabam descobrindo defeitos, descobrindo coisas que não explica, mudando sempre. A gente pensa que chegou no final do poço, chegou não, ainda tem mais um passo. Verso 23, começou na cabeça, foi para o coração, a autoconsciência da pessoa, ela perde a capacidade de se entender e de julgar. E verso 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ele está descrevendo aqui o mundo da sua época. O que o Egito fez? O Egito dos grandes faraós, berço da ciência antiga, que fez as pirâmides, adoram o boi, Apis, o pássaro Ibis, o crocodilo do Nilo, o rio Nilo, adoram o faraó como filho de Deus. As religiões gregas, a religião grega tradicional baseada na Ilíada e na Odisseia de Homero, poeta grego, cego, que fala dos deuses, Zeus, Netuno, Plutão, Artemis, Diana, semideuses feitos à imagem e semelhança do homem. As religiões da época de Paulo, todas elas adoravam a criatura. Portanto, não pensemos que as religiões pagãs, elas são uma expressão do desconhecimento inocente das pessoas, elas são reflexo da rebelião do coração do homem contra a revelação que Deus fez na consciência e na natureza. Eles trocaram a glória do Deus incorruptível na imagem de homem corruptível, adorando o imperador de Roma, adorando o faraó, adorando aves como o pássaro Ibis, quadrúpedes como o boi Apis e répteis como o crocodilo do Nilo. Não é curioso isso? Ao mesmo tempo em que eles diziam, somos sábios, intelectuais, Grécia é o berço da intelectualidade, estavam eles de joelhos diante de um boi, diante de um crocodilo ou diante de um homem. Você sempre vai encontrar o homem ajoelhado diante de algum altar. Se não for do Deus verdadeiro, será de um Deus que ele mesmo construiu, porque o homem foi criado coram Deo, diante de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ele não pode negar a sua religiosidade, mesmo que ele se declare ateu. O ateísmo é uma religião. Ele nunca vai fugir disso. Deus se revelou, o homem rejeitou. E o que é que Deus fez? A resposta é: Deus retribuiu. Deus retribuiu de acordo com a decisão do homem. Do verso 24 até o verso 31, você percebe
3 vezes a repetição da expressão, Deus, por isso, Deus os entregou. Verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Por que o por isso? O por isso se refere ao que aconteceu antes. Deus se revelou, a humanidade rejeitou, torceu a sua glória, adoraram a criação, rejeitaram a sua manifestação, então por isso Deus retribuiu. É como se Deus dissesse, é isso que vocês querem? Então eu vou entregar vocês aos desejos do seu coração. Gente, não tem um castigo maior que Deus pode dar a um pecador do que dizer para ele, seja feita a tua vontade. Quando Deus diz isso para um pecador, ou para uma geração, ou para uma cultura, Deus entrega aquela cultura, as paixões e aquela pessoa, as paixões, aos desejos impuros do seu próprio coração. Pensa na humanidade como uma carreta descendo ladeira abaixo. E Deus com o pé no freio, carreta carregada. Deus com o pé no freio, ladeira abaixo. Deus segurando. Tem uma hora que Deus diz, é isso que vocês querem? Vocês estão me rejeitando? É isso? E Deus tira o pé do freio. E a sociedade então, sem peias, sem breque, ela quebra todos os padrões morais. Não é isso que nós estamos vendo? Quebra todos os padrões morais, joga fora todos os princípios da moralidade, da ética e da verdade. E como uma carreta desgovernada se lança barranca abaixo. Deus os entregou. Verso 24. Deus os entregou à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus retribui com justiça. O que é que eles fizeram com Deus? Eles trocaram a glória de Deus, desonraram a Deus, e Deus disse, então está bem, eu vou entregar vocês ao coração de vocês, para vocês desonrarem o corpo de vocês entre vocês. Assim como vocês me desonraram, meu castigo é que vocês se desonrarão a vocês mesmos. Verso 25 explica, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em vez do Criador. Por isso Deus os entregou, verso 26, os entregou Deus segunda vez. Por isso Deus os entregou a paixões infames. E Paulo fala de 2 dessas paixões. Primeira, o lesbianismo. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Eu sei que nos nossos dias esse tipo de comportamento, ele vem sendo classificado de tudo quanto é jeito. Conhecemos a famigerada ideologia de gênero, que tenta separar aquilo que nós somos biologicamente daquilo da nossa escolha social. Querem ver gênero como sendo uma determinação social feita por escolha nossa. Nós sabemos que há dificuldades, é uma área difícil, mas aquele que crê na Bíblia e distribui a Bíblia, ele nunca vai poder arrancar isso aqui da Bíblia, em que esse processo aqui, antinatural, ele está no fim de alguma coisa que começa com a rejeição de Deus. Rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou, e aí veio na escadinha, desonrando, até chegar nesse ponto. Quando uma sociedade passa a ver estas coisas como normais, é que nós já estamos no fundo do poço. No fundo do poço. E no verso 27 ele fala do homossexualismo, não é? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É para esse tipo de pessoas que nós somos chamados a levar a palavra de Deus. Essa é a realidade a respeito da raça humana. E não parou aqui. Verso 28, pela terceira vez, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Há um trocadilho aqui no grego que não aparece no português. No grego diz assim, e por haverem reprovado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada. Porque Deus, sendo justo, Ele castiga na medida certa, Ele retribui na medida certa. Você reprovou Deus, Deus então lhe entregou a uma mente reprovada. E como resultado da mente reprovada, porque nós somos aquilo que pensamos,
Nós agimos de acordo com aquilo que nós imaginamos. Como resultado dessa mente reprovada, o que é que acontece a partir do verso 29? Eles estão cheios de toda, e aí vem uma lista de perto de 20 atitudes que descrevem a sociedade romana na época do apóstolo Paulo. Está lá, ó. Cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, presunçosos, insolentes, soberbos, inventores de males, desobedientes aos pais. Não é interessante que desobediência aos pais está nessa lista terrível? E a gente pensa que é uma coisinha pequena, né? É uma coisinha pequena. A criança que fica respondendo ao pai, respondendo à mãe, não obedece de jeito nenhum. Já vi pai crente passar vergonha no shopping. Vem cá, menino, não vou. Menino, fica quieto, não fico. Senta aqui, não quero. Não é? A gente pensa que é uma coisinha pequena. Está na lista. Está na lista de uma sociedade que foi entregue a si mesma. Entregue a si mesma. Desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Eu quero aqui chamar a atenção que, embora Paulo tenha destacado no verso 26 e 27 o relacionamento homoafetivo como sendo uma expressão clara da entrega judicial de Deus de uma geração aos seus próprios desejos, isso não é a única coisa, e nós não devíamos colocar essa questão como sendo o pecado sem perdão e o pior pecado de todos, porque depois disso aqui tem uma relação de quase 20 outras atitudes, mas que caracteriza a sociedade daquela época. Vamos seguir a sequência? Deus se revelou, a humanidade rejeitou, e Deus retribuiu, entregou aos seus próprios corações, e o resultado é o que nós vimos acontecer em Roma, no mundo pagão, e nós temos visto acontecer através da história, quando a humanidade rejeita a Deus, e nós estamos vendo acontecer diante dos nossos próprios olhos. E como se não bastasse isso, a gente podia até pensar, quem sabe depois de Deus ter entregado as pessoas às suas próprias paixões, elas talvez se arrependessem. Nada. Verso 32, olha a sequência: revelação, rejeição, retribuição e rebelião. Verso 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles sabem que a sentença de Deus para os que fazem tais coisas é a morte, mas eles não somente fazem a si mesmos dizendo, eu vou fazer a si mesmo, eu não quero saber o que é que Deus pensa ou não pensa, Deus não é dono da minha vida, eu sou livre, eu faço o que quero, vou viver do jeito que quero. Abertamente desafia Deus, sabendo que Deus existe e que um dia haverá de trazê-lo diante do seu tribunal para prestação de contas. Eles sabem que a sentença é a morte, mas mesmo assim eles desafiam a Deus eterno, Deus dos céus, não dão glória a Deus como deviam, mas o desafiam, e não somente fazem aquilo que eles sabem que desagrada a Deus, mas eles aprovam os que fazem. É o pessoal que não faz, mas fica vendo na televisão os outros fazerem, que fica no laptop vendo os outros fazerem, que fica vendo pelo celular, que fica vendo nas mídias sociais e torcendo, né? Às vezes é a novela da Globo. Eu não sei se o pastor de vocês já fez a exegese da palavra novela. Não, palavra grega, nó e vela. Nó porque prende o crente em casa, não deixa ele ir para a igreja. Vela porque vai consumindo a vida espiritual dele. Novela, né? Novela da Globo. Fica torcendo para que o mocinho acabe o casamento com aquela jararaca para poder casar com a secretária que gosta dele. Você torcendo lá pelo divórcio e pelo adultério. Você não faz, mas aprova os que fazem. Revelação, rejeição, retribuição e rebelião. Esse é o verdadeiro estado da humanidade. Por que é que eu estou dizendo isso essa noite? Porque na hora que você sai com o seu Novo Testamento para entregar uma pessoa,
O que está em jogo é nada menos do que um milagre. É necessário um milagre, uma intervenção de Deus para fazer com que essa pessoa rebelde, que tem consciência de que Deus existe, que sufoca esse conhecimento, que vive em rebelião aberta contra Deus, se reconcilie com Ele. E se o Todo-Poderoso não usar esse Novo Testamento, você pode distribuir caixas e caixas. Não vai adiantar absolutamente nada, porque esse homem não quer, não pode, não deseja a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que soberanamente vai pegar uma folhinha desse Novo Testamento. Como a história aconteceu lá na minha cidade, Recife, distribuição dos Gideões. Alguém pegou um Novo Testamento, rasgou, de raiva, jogou no meio da rua. Aí uma folha rasgada foi e caiu na bainha. Naquele tempo o pessoal usava bainha italiana, não lembra? Quando a bainha era para cima. Aí caiu ali, no pé de um cidadão que ia passando. Chegou em casa, tirando a roupa, viu aquele pedaço de papel enganchado na calça dele. E tinha apenas uma parte que dizia: e disse Jesus. E disse Jesus. O que Jesus disse? Ficou louco. Não, o que Jesus disse? Ele saiu. Foi na primeira livraria evangélica que encontrou e disse: eu queria saber o que é que Jesus disse. E aí então ele foi apresentado a Jesus Cristo e tornou-se um crente em Jesus Cristo. Deus usa isso, mas se Ele não usar, nós vamos distribuir milhões de Novo Testamento a pessoas mortas, rebeldes, debaixo do juízo de Deus. Por isso que não é só distribuir Bíblia. É orar, gente. É orar, clamar a Deus. Orar por um avivamento espiritual, um derramar do Espírito Santo, para que Ele use essa palavra que é distribuída. E agora nós voltamos ao começo. Essa revelação que eu falei, ela é a revelação natural de Deus, que deixa todo homem desculpável, culpável, todo homem desculpável, imputável diante de Deus e, portanto, condenado. Portanto, condenado com justiça pelos seus próprios pecados. Mas, verso 17, verso 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, agora sim, a justiça aqui não é o atributo de que Deus é justo, mas é a maneira pela qual Ele justifica o pecador. A justiça de Deus se revela não na natureza, mas ela se revela no Evangelho. É somente na revelação especial de Deus no Evangelho que o homem pode saber do seu estado, conhecer a verdade, ser justificado e perdoado. A ira de Deus se revela do céu, mas a justiça de Deus se revela no Evangelho. E nós temos esse Evangelho, temos aos milhões, e nós devemos distribuí-los com esperança e sabendo que nós estamos à busca de um milagre. Toda vez que uma pessoa lê e ela crê, é o poder soberano, salvador e redentor de Deus, tirando aquele pecador rebelde, inimigo de Deus, cego, surdo, e trazendo para a verdade do Evangelho. Por isso o nosso ministério, ele requer não somente ação, boas obras, como nós falamos ontem, mas ele requer um derramamento do poder do alto, poder do Espírito Santo, para que essa palavra seja tornada poderosa e eficaz no coração de todo aquele que a lê. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Ele nos dê uma farta colheita nesse mundo perdido. O cristianismo é a única religião que nos dá a verdadeira descrição do estado do homem. Se você for para essas outras religiões, todas elas vão dizer que o homem pode se salvar. Olhe dentro do seu coração. Já ouviram isso, né? A resposta está dentro de você.
né? Busque forças dentro de você mesmo, né? Tem autoajuda, tem até sistema de coaching evangélico que às vezes é baseado na autoajuda para a pessoa se desenvolver e esse tipo de coisa. Nada. Se eu olhar para dentro de mim, eu só vou ver trevas, confusão. Não, gente, o cristianismo é a única religião que diz a verdade a nosso respeito. Pecadores, indignos, condenados, rebeldes contra Deus e carentes da graça do Evangelho, que pode nos chegar através de um livrinho que você vai distribuir. Portanto, toda a glória a esse Deus. Por que distribuir Bíblias? A resposta é essa. É a única forma de Deus receber a glória. É a única forma em que as pessoas podem saber o Evangelho que salva. Porque sem isso, elas estão indesculpáveis e serão condenadas com justiça ao sofrimento eterno. Que Deus nos use e nos abençoe, em nome de Jesus.